Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Boa tarde! Obrigado a você que a partir de agora acompanha o nosso Almoço e Notícia através do Nova Trento News. Sempre no oferecimento de Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com V-Power. V-Power somente nos Postos Viabella. E baixe o aplicativo Shellbox e tenha descontos especiais. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Atenção papai, atenção mamãe, você procura uma escola de qualidade para o seu filho? Em São João Batista, Centro Educacional Semear, na rua Marcolino Duarte, número 400, pertinho do Supermercado Matriz, em São João Batista. Olha só, a escola abre às 6h30 da manhã e fecha às 6 horas da tarde. Trabalha com o sistema lúdico de ensino, além de projetos pedagógicos e datas comemorativas. São crianças a partir dos 4 meses até o primeiro ano do ensino fundamental. Centro Educacional Semear, em São João Batista. Uma escola feita com muito amor e carinho para você e para o seu filho. A escola está bem no centro de São João Batista. Semear, semeando o futuro do seu filho. E em Nova Trento, em suas novas, modernas e amplas instalações, Dalprá Pneus. Dalprá Pneus agora na SC 410, aqui em Nova Trento. Precisou? Dalprá Pneus. Mecânica e pneus é com Dalprá Pneus. Em nome dos nossos parceiros, começamos o nosso Almoço e Notícia. O Almoço e Notícia segue nesse dia, né? Um ótimo almoço, obrigado sempre pela sua audiência aqui no nosso Almoço e Notícia. Gente, olha só, hoje eu recebo o Godofredo Luiz Toninho Godoy, diretor do SAMAI. Ele destaca importantes assuntos da autarquia, entre os assuntos, o corte do fornecimento de água para as famílias que estão em débito com o SAMAI a partir deste dia 15. Ele conversa conosco sobre isso e outros assuntos voltados ao SAMAI. Godoy, bom dia. Bom dia, Hércules, bom dia, Jonathan, e bom dia o pessoal da Rádio Clube. Diretor, convidamos o senhor para vir hoje aqui no Jornal da Manhã para falar de vários assuntos, entre eles também, eu sei que a partir da próxima terça-feira, dia 15, vai começar, né, popularmente conhecido, o corte do fornecimento de água para quem está em débito com a autarquia. Mas antes de falarmos sobre isto, aquela situação crítica do fornecimento de água em virtude da não-chuva, né, na nossa região, continua ainda ou melhorou um pouco, Godoy? Bem, o Hércules, o volume d'água nas nascentes nada aumentou. Ele continua praticamente no mesmo estágio, né? Só que nós adotamos um regime de economia muito forte, né? E nós estamos conseguindo manter o fornecimento de água para a população. É tão verdade que nós estamos lá 1 ano e 2 meses, né? E nunca faltou água. Pode faltar água quando realiza-se um concerto numa rua, onde fechado o registro, né? E depois que o concerto foi feito na rede, liberada água. Mas por falta de água, não. E nunca aconteceu nesse ano e pouco. Nós estamos realizando lá, Hércules, na ETA, Estação de Tratamento de Água, um trabalho de limpeza dos filtros que não era realizado na sua totalidade há mais de 28 anos. Há um acúmulo excessivo de sujeira, né, que a própria água traz, lama, folha, pedaço de pau, principalmente quando as trovoadas, né? Então, esse trabalho nós estamos realizando ele por completo. E hoje temos uma boa notícia. Hoje é o último filtro que está sendo terminado. A partir deste momento, a nossa água passa a ter uma melhor qualidade. Nós estamos investindo também e aprimorando o tratamento de água. Temos um profissional especializado para realizar só isso. Enfim, todo o objetivo do SAMAI é fazer com que a água chegue na sua residência
pronta para o consumo, obedecendo à Organização Mundial de Saúde. A nossa água, nós estamos em um constante aprimoramento, adquirindo equipamentos, colocando em prática outras atividades que nós desconhecíamos. Quer dizer, há todo um conjunto de tarefas e de tomada de decisões, simplesmente para que você consuma uma água da melhor qualidade que exista. Godoy, uma das coisas que eu noto em Nova Trento, de vez em quando a gente vê alguns vazamentos, né? Vazamento na rua X, na rua Y, aí o SAMAI vai lá e conserta, e daqui a pouco abre um outro vazamento em um outro local. Esses vazamentos, por que acontece, Godoy? Em virtude de muito tempo essa tubulação? Por que isso está acontecendo? Isso é normal. É normal, às vezes depende da pressão que a rede traz, né? Às vezes se o reservatório está cheio, tem uma pressão X, e se ele não está cheio, Y. Então quando chega no topo, no limite máximo, a pressão ela é exercida na rede distribuidora. Aí como tem emendas de canos que fazem por supondo 15, 16, 17, 18 anos, você vai desgastando e vai sofrendo, vai abrindo, né? Principalmente no inverno acontece isso. Há muita oscilação na temperatura, né? Eu sou leigo para falar isso, sim, mas falo na prática. No inverno é pior. A rede trabalha, o cano trabalha e vai descolando aos poucos, né? É por causa disso que acontece o vazamento. Às vezes a rede é muito superficial, passa aqueles caminhões carregados com peso muito excessivo, né? E aí ele vai lá embaixo, vai fazer pressão em cima da rede. Quer dizer, uma série de fatores que provocam esse tipo de rompimento. E nós, graças a Deus, a nossa equipe do SAMAI, prontamente nós vamos lá e consertamos. Não importa se é 1 da manhã, se é 2, 3, 4, 5, ou domingo ou sábado, nós estamos lá. Porque qual é o nosso objetivo? Que não falte água para o consumidor. Uma das grandes dificuldades que eu vejo que você enfrenta lá é a questão de funcionários, né, diretor? Ou seja, ter mais funcionários para trabalhar no campo, né? Não dentro lá do SAMAI, mas fora. Já foi resolvido isso ou ainda não? Não, nós temos falta de funcionário no quadro, na parte administrativa e também na parte operacional externa. Nas duas partes. Para vocês terem uma ideia, Nova Trento tem em torno de 100 quilômetros de rede d'água. Sim. Eu tenho para trabalhar nessa rede 3 encanadores. 3. É pouco, né? Eu falo nisso pelo atendimento na cidade e no distrito de Claraíba. Aí tem que dizer, 100 quilômetros, 3 encanadores, 1 ou 2 auxiliares. Quer dizer, nós estamos no limite. Não estamos no limite. O limite nos ultrapassou. Às vezes um fica doente, pode acontecer. Atestado, doente, o problema de ordem familiar, né? Quer dizer, tudo atrapalha. Mas agora, com a reforma administrativa que vai acontecer na Prefeitura de Nova Trento, através do prefeito Tiago, né, nós já vamos incluir nessa reforma aumentar o número de vagas para encanador, operador de ETA, que é uma figura que nós não temos ainda, e ela é necessária. Só nessa área, no mínimo, são 4, porque há um revezamento de 6 em 6 horas. 4 vezes 24, quer dizer, nós não temos essa figura ainda. O SAMAI ele está defasado em material humano faz muito tempo, mas não adianta nós reclamar. Nós temos que aprimorarmos, já olhamos, a reforma administrativa do SAMAI está pronta, nós vamos encaminhar para a Prefeitura. Lá está o número X de encanadores, de auxiliar, quer dizer, todas as funções, tanto no campo administrativo como operacional na rua, vão ter as vagas aumentadas. Eu acredito que se até a metade do ano, se tudo der certo, faremos um concurso público para o preenchimento destas vagas. Por que eu defendo o concurso público, Hércules? Pelo seguinte, você tem uma pessoa trabalhando no SAMAI, vamos supor que você faz aquele processo seletivo. Quando o cidadão aprendeu e está começando a produzir o que ele aprendeu, ele vai embora. Que já expirou o prazo. E o concurso não, o concurso ele te dá garantia de trabalho e te dá efetividade, se tu fores um bom funcionário também. Né? Então ele vai aprimorando o conhecimento, ele vai ficando, ele vai aprendendo, ele vai produzindo, ele vai fazendo com que o SAMAI tenha lucro nesse sentido, a produção de trabalho cada vez melhor. Aí nós temos um excelente profissional, fazemos um processo seletivo, ele participa, às vezes tem um que tem mais conhecimento, passa e ele vai embora. Quer dizer, preparamos a mão de obra para outros, onde eu entendo o seguinte: concurso público é a melhor saída para o poder público,
Mas muitos dizem, deveria ser que nem iniciativa privada, não prestou, manda embora. Mas não é assim, nem todo mundo não presta. Porque eu entendo que o maior patrimônio público é o funcionário público. Se você não investir no funcionário público, se você não lhe pagar um salário decente, é lógico que ele vai embora. Eu ganho, suponhamos assim um exemplo hipotético, eu ganho 2.800, quem ganha na prefeitura, aí vem um cidadão da iniciativa privada, dá 4, você não vai embora. Quer dizer, também existe essa pressão externa com melhores salários. E o poder público fica com o salário sempre estagnado. Sim. Temos que investir no servidor público, porque ele é o maior patrimônio que o município tem. Não é a caçamba, não é a patrola, porque sem o funcionário, a prefeitura não funciona. Estamos conversando aí com o Godofredo Lissonino Godoy, diretor do SAMAI. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência. Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com Godofredo Lissonino Godoy, diretor do SAMAI, que continua falando sobre a autarquia. Acompanhe. Diretor, um outro assunto é sobre, a partir da próxima terça-feira, dia 15 agora, o SAMAI estará realizando o corte do fornecimento de água para as pessoas que estão em débito com o SAMAI. Vamos falar um pouco sobre isto. O que é esse débito? Pessoas que estão devendo há um mês, há 2 meses, há um ano? Como é que é isso, diretor? E como é que vai ser feito isso? Bem, Hércules, é uma tomada de decisão que eu não gostaria como um ser humano. Porque você cortar o fornecimento de água para qualquer cidadão é constrangedor. Nas casas tem idosos, tem crianças, né? Então isso é ruim. Tu te tornas assim, eu tomo uma medida porque a legislação exige. Eu sempre repito aqui, eu não posso administrar o SAMAI ou qualquer outra atividade pública pelo coração, pela emoção, mas sim obedecendo à legislação. O que significa isto? Obedecer às leis? Porque nós temos um órgão fiscalizador chamado Tribunal de Contas. Se o administrador do SAMAI, o diretor do SAMAI,
não exercer o corte dos devedores, qual é a interpretação do Tribunal de Contas? Renúncia de receita. Eles vão dizer assim, o Godoy não quer o dinheiro do SAMAI, então ele vai pagar. Ele vai sofrer penalidades determinadas em lei. Não é por causa disso que você vai fazer isso. Porque se você não cobrar do inadimplente aquele que está devendo, o SAMAI vai quebrar. Só para teres ideia, Nova Trento tem mais de 3.600 ou 3.300 consumidores de SAMAI. Todo de 15% não paga. Nós, no passado, assim que nós entramos agora, fizemos o levantamento, prescreveu a dívida do SAMAI. Porque existe uma determinação legal. Se em determinado tempo o poder público não cobrar o débito do devedor, esse débito prescreve, tu não pode mais cobrar. E nós perdemos uma quantia bem significativa. Nós tínhamos débitos junto ao SAMAI do consumidor desde o ano de 1997, 98, 2000, aí vai, né? Por quê? Não houve aquele efetivo cuidado de fazer com que o SAMAI arrecadasse esses recursos para investir. Nós vamos cortar a água porque uma legislação manda. Só que este dinheiro que nós vamos recuperar, que não está perdido ainda, nós vamos investir na melhoria da qualidade da água, nós vamos comprar equipamento, nós vamos ampliar a rede. Tem gente que está solicitando água, mas precisa fazer uma rede de 500, 400 metros, 300, às vezes só uma ou duas famílias. Mas você vai deixar sem água? Tudo que o SAMAI arrecada é investido na estrutura administrativa e na manutenção da rede do distribuidor de SAMAI. E depois tem o seguinte, né? A nossa água não é cara. Ontem estive em determinado supermercado e eu gosto de tomar cerveja não com álcool, sem álcool. Aí eu olhei lá o preço, R$3 e uns quebrados. Se eu tomar 10 cervejas durante o mês, vai ultrapassar os R$30. Sabes quanto é que a tarifa do SAMAI de Nova Trento mensal é R$26,20. O SAMAI vai te fornecer 10 caixas d'água de 1.000 litros, tratadinha dentro da tua casa, por R$26,20. As 10 cervejas vão custar 30. Quer dizer, eu uso a cerveja como um parâmetro, porque todo mundo toma a sua cervejinha. Será que é tão difícil reservar aquele R$26,20? Porque a água, tu precisas dela 24 horas. Alimentação, lavar roupa, tomar banho, outras atividades domésticas, né? Então, quer dizer, minha gente, não tem como não cortar essa água. Porque esse recurso está fazendo falta. E eu vou também alertar esse pessoal, que terá sua água cortada, não adianta você xingar o diretor do SAMAI, não adianta você xingar e ameaçar aquele que vai lá cortar o fornecimento da água, porque ele é aquele mesmo que trabalha dia e noite para que você receba dentro da sua casa água própria para consumo. Não é um qualquer que vai lá, mandaram cortar, eu cortei. Não é, ele faz parte daquela estrutura administrativa que todo dia está lá trabalhando para que você, que não paga, receba a sua água mesmo assim. Godoy, em termos de números de consumidores, dá para ter uma ideia de quantos poderão ter água cortada a partir da próxima terça-feira, dia 15? Olha, se nós temos, vamos trabalhar em cima de números redondos. Vamos supor 3 mil. Para facilitar. 10%. Pelo menos umas 300 famílias, se não regularizar, ficarão sem água. A partir de terça-feira nós vamos iniciar o corte, infelizmente, volto a repetir, do fornecimento da água do SAMAI de Nova Trento. É uma medida não simpática, mas ela é necessária para a sobrevivência do próprio SAMAI. Agora, essas famílias que terão água cortada, são pessoas que devem há quanto tempo? É uma fatura atrasada? 2? São 10? Olha, qual é o parâmetro que o SAMAI está usando? Olha, nós temos lá atraso de fatura de 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos. E tem uma saída muito boa. Ela é a seguinte: se você não tem o dinheiro para pagar o seu débito atrasado à vista, nós parcelamos. O SAMAI parcela, dependendo do valor, você pode fazer até em 10 vezes. Mas não adianta dar uma despertinho. Vai lá, faz o parcelamento, paga a primeira parcela
e não paga mais. Não é assim. Aí existem outras medidas de ordem punitiva que vão influenciar em cima desse tipo de comportamento que não é o adequado. Mas eu acredito que o pessoal não vai fazer isso. Mas pode ser parcelado em até 10 vezes. Até 10 vezes. Então as pessoas que estão em débito com o SAMAI, que não queiram ficar sem água, e tem que ir lá no SAMAI. Não, SAMAI. Vai lá no SAMAI, conversa. Porque o SAMAI, a ideia do SAMAI não é cortar, né? Não, nunca. É o último ato de um administrador público é cortar água de alguém. Eu, pelo menos, tenho essa visão da coisa pública, é o seguinte: vamos conversar, vamos anunciar, vamos pedir, vamos solicitar. Tu és testemunha disso. Há quanto tempo nós estamos falando do pagamento? Ninguém quer cortar. Esse ano praticamente o ano inteiro. O ano inteiro. Né? Estamos aí em mês de março, desde janeiro. Para vocês terem uma ideia, essa seca passada agora, que continua, né, em tese, ela sempre nos prejudica em todo sentido. Mas o que acontece? Nós estamos lá lutando. Não vai faltar água para o cidadão A, B ou C. Tá? E tem outra coisa, né, Rui? Nós precisamos arrecadar. Como é que nós vamos pagar o funcionário que cuida do SAMAI? Como é que nós vamos pagar? Nós temos engenheiro químico, nós temos sanitarista, nós temos uma série de pessoas envolvidas na qualidade da água. Isso tem um custo. Nós temos as redes que estouram, arrebentam, precisa comprar campo, precisa ampliar a rede, né? E tudo isso envolve custo financeiro. E se todo mundo pagasse a água direitinho, hoje nós estaríamos numa tranquilidade tremenda. Só para tu teres ideia, no ano passado, dívida ativa, só do ano passado, 75 mil reais. Houve a pandemia, ninguém cobrou, ninguém cortou, mas depois o pessoal, não sei se o pessoal se acostumou a não pagar o SAMAI, porque quem deve não precisa se envergonhar. Todo mundo tem dívida. Ou tu tens dívida na aquisição de um automóvel, de um terreno, de uma casa, todo mundo tem. Mas a gente tem que se esforçar para que o pagamento seja realizado, né? Mesmo que parceladamente, para você não perder o patrimônio, para você não ser prejudicado na sua vida. A água falta todo dia, precisamos da água todo dia. Agora, existe também uma outra questão do corte da água. Se a pessoa depois for lá e pagar, ela vai ter que pagar a taxa para religar, né? Quer dizer, é uma despesa a mais, né? Sim, depois tem um inconveniente, né? Não significa que, eu receba, suponhamos, né? Receba lá, vamos cortar a tua água. Aí cortou. Não, cortou. Não significa que eu vou lá, pago as pressas, já vou lá no SAMAI e vão ligar. Nós temos 3 dias para fazer a ligação. E depois é o seguinte, é por ordem de chegada. Não tem nada que fura fila. É só transtorno, então? É transtorno para o consumidor e para o próprio SAMAI. Bom seria que fosse tudo tranquilo, normal, né? Lógico que tu nunca vais conseguir a perfeição. Sempre haverá problemas que o cidadão não pode pagar, mas aí tudo é relevante, tudo a gente se discute e se realiza, como é que diz, se dá um jeito. O que o SAMAI quer, então, que as pessoas estão em débito, que compareçam, né? Sim. E regularize a situação. Não importa se está devendo 2, 3, 10, 15 faturas. O SAMAI quer resolver a situação e pode parcelar em até 10 vezes. De acordo com o montante, né, que tem. Tu tens até 10 vezes para fazer o parcelamento. O SAMAI é amigo do seu consumidor. Sim. Nós queremos ter um relacionamento ótimo entre SAMAI e consumidor. Por quê? Esse é o objetivo. Ninguém precisa chegar berrando porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, vou chamar a atenção, você pode ser acionado para cortar a água e pode ser que houve um erro e você não está devendo. Né? Não adianta chegar cheio de moral, porque eu não devo nada para ninguém, aquele negócio todo. Não é assim. Existem erros também na nossa estrutura administrativa. Primeiro vai um comunicado, não é isso? Vai um comunicado. Antes. Vai antes um comunicado. Entendi. Na própria fatura já vai um comunicado dizendo assim, você está consumindo em excesso, um exemplo, ou você está inadimplente, quer dizer. Entendi. Existe todo um regramento que vocês têm que obedecer para poder cortar. Tá? Agora eu acho interessante, né? O sujeito às vezes joga água fora, lavando calçada, telhado, não acontece nada. E nós, se formos lá cortar, tem que fazer toda uma tramitação. Quer dizer, as leis às vezes prejudicam. Elas têm que ser mais ágeis, mais objetivas. É muita lei. Muita lei. As leis deviam ser mais simples e objetivas. Aí eles fazem uma lei lá, uma coisa tão simples, tem 50 artigos. Sim. Ninguém lê.
Se todo mundo lesse, todo mundo cumpriria, porque as penalidades estão lá. Porque o cara que faz a lei, ele senta na mesa, ar-condicionado, ele faz. É fácil fazer a lei, mas coloca em prática. Falo isso que eu fui prefeito, eu sei como é. Sim. Ô Godoy, então uma dica que até a gente pode dar para as pessoas de Nova Trento que estão nos acompanhando, você que está agora nos acompanhando, dá uma olhada na tua fatura da água do último mês, né? E ali vai estar especificado, né, Godoy? Se você tem alguma fatura de água em aberto, Sim. se tem ali alguma especificação do possível corte de água, né? Sim. Então essa é a dica, né? Sim. Que é como você colocou, às vezes a pessoa acha que está tudo certo e não está, né? Então você que está nos acompanhando, você que mora em Nova Trento, que recebe água do SAMAI, dá uma olhadinha agora na fatura da água da sua casa. E ali vai estar as especificações, né? Se a sua água pode ser cortada ou não. Se você está dentro deste grupo que pode ter a água cortada a partir da próxima terça-feira, dia 15, procure o SAMAI quanto antes. O Hércules também pode usar o telefone, né? 3267-0380 para tirar dúvida. Sim. Só que eu quero deixar bem claro, nós do SAMAI somos amigos do consumidor. Nós não queremos ter atrito com o consumidor, nós queremos que o consumidor fique adequado à legislação, à lei. Eu acho que dá para pagar R$26,20 por 10 caixas d'água por mês. Se você gastar em cima disso, aí é um percentual, mas aí é outra história. Aí você gasta porque você quer. Mas aquelas 10 caixas d'água, de 1.000 litros cada uma, tratadinha, colocada dentro da sua casa, elas custam R$26,20 por mês. É uma quantia que não dá nem para comparar com a Celeste, né? Sim. A Celeste era 260, 300, 400, 500. Né? Vejam a diferença fenomenal entre o SAMAI, o que cobra, e a eletricidade. Sem eletricidade você fica uma semana. Sem água você fica. Vejam a importância que a água tem na vida do cidadão. Godoy, algo mais a colocar? Olha, eu quero deixar aqui uma mensagem ao devedor e aquele que paga em dia. Tem um detalhe também. Você também, independente da lei dizer lá, você como administrador, você tem que fazer com que todo mundo pague por igual. Porque aquele que paga em dia tem que ser respeitado. Aquele que paga em dia, ele reforça. E aquele que está pagando em dia, está pagando a minha água que eu não estou pagando. Deu para entender? Então, em respeito àquele que paga a água em dia, e também em respeito àquele que está devendo. Analisem e vejam se o diretor do SAMAI não está falando corretamente. Nós queremos a amizade e a compreensão dos consumidores do SAMAI e nós estamos trabalhando dia e noite para que essa instituição SAMAI consiga atingir os seus objetivos, que é colocar dentro da sua casa uma água tratada, de boa qualidade, obedecendo os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Nada mais do que isso. Obrigado, diretor, e um ótimo dia. Bom dia aos ouvintes da Clube, bom dia, Jonathan, bom dia novamente, o Hércules, e desculpem, eu sou muito objetivo nas minhas colocações. Tá? E quem tiver dúvida, conversa comigo, não tem problema, posso estar na rua, não importa onde estou. Tem dúvida, o Godoy também, conversa comigo, não tem problema. Estamos aí para atender. E nós também temos que agradecer também muito o apoio do prefeito Tiago nessa empreitada de melhoria do SAMAI, qualidade da água do SAMAI e todos os atos administrativos que saem da nossa instituição SAMAI. Muito obrigado. Gostou do nosso programa de hoje? Espero que sim. Curta e compartilhe o nosso almoço e notícia deste dia para que mais pessoas possam ficar por dentro das informações, das entrevistas, de nossas matérias aqui da cidade de Nova Trento. Fique com a gente, 4 horas da tarde eu volto com a nossa entrevista do dia e à noite ao vivo com o nosso Boa Noite Nova Trento. Permaneça com a gente, curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV dos Neutrentinos.